Saudações comunistas, esse é o terceiro episódio do podcast Papo Comuna e hoje nós temos um convidado mais que especial, Emerson Alcalde. Aê! Muito prazer, muita satisfação estar com você aqui, a gente está bastante contente, Emerson. E o Emerson que é Slam Master do Slam da Guilhermina, do Slam Interescolar também, e ganhou um prêmio Jabuti aí pelo projeto do Slam Interescolar, autor de vários livros, organizador também de várias antologias poéticas. É um dos pioneiros aí da questão do Slam, né? Da competição de poesia de rua, né? O Slam da Guilhermina, que é um Slam mais roots, né? Um Slam que acontece na rua, né? Na praça pública. E que vai aqui falar um pouco com a gente hoje também. Ele que é autor trouxe aqui um livro pra gente mostrar, ó. Diário Bolivariano, que é um livro que ele escreveu a partir de uma viagem que ele fez para Venezuela, né, em 2012. E hoje a gente vai conversar bastante aqui também sobre o que está acontecendo na Venezuela. E estamos aqui hoje de volta com o camarada Marcos, que esteve ausente no último episódio. Aê, Marcos. E com o camarada Johannes. Saudações. Saudações também. Esses camaradas que agora estão presentes aqui no nosso terceiro episódio. E queria começar já, Emerson, falando sobre a Venezuela, tá? Proponho que a gente comece o nosso papo comum aqui sobre o que está acontecendo na Venezuela. Então, queria que você começasse dizendo assim, porque hoje, quando a gente fala de Venezuela, tá muito marcado, tá muito estigmatizado já pelos últimos anos, onde uma crise que assolou o país, que levou a boa parte da juventude do país, inclusive, a migrar, a sair da Venezuela, né? Inclusive aqui no Brasil, muitos venezuelanos vieram, né? Mas também para outros países da América Latina aí, que eles migraram e tal, por uma situação muito difícil lá. Mas a juventude de hoje não sabe direito, né? O que aconteceu na Venezuela? Que processo foi esse que aconteceu? Inclusive, a extrema-direita, né, costuma usar a Venezuela, né, o famoso vai para Cuba, né, começou a virar também um vai para Venezuela, né? Se você é socialista, vai lá para Venezuela, então, né? Por conta da situação ruim, né, econômica, social, que acabou se estabelecendo ali nos últimos anos. Mas a Venezuela começou a ter essa fama de socialista, né, por conta de um processo revolucionário que se deu lá na época do Hugo Chávez, que foi quando você esteve lá, né? Então, se você puder dar um pouco assim da tua opinião, né, de como que você viu ali, como que você viu aquele processo quando você esteve lá, acho que é legal pra gente começar o nosso papo aqui. Da hora, satisfação estar com vocês aí no podcast. Foi uma grande experiência, né, cara, poder ir pra Venezuela com o Chaves ainda vivo, né? Confesso que eu conheci muito pouco da Venezuela quando eu fui, né? Eu não tinha muitas informações. Eu conheci um parceiro do México, um zapatista, ele veio pra cá pesquisar literatura marginal, trocar ideia, e aí ele comentou comigo. Eu falei que eu tinha um desejo de viajar pela América Latina. E aí ele falou, cara, eu tenho vários parceiros em vários lugares. E aí ele me passou uns contatos e eu mandei pra todo mundo. Mandei um e-mail. E aí só a Venezuela me respondeu, tá ligado? Aí uma galera falou, pô, nós faz um evento aqui, se quiser encostar. Falei, é mesmo, mano? Aí eu falei, pô, Venezuela, demorou. Aí eu respondi o e-mail, pá. Começamos a fazer a tratativa ali. E aí eu fui, cara. Foi uma experiência, assim, impactante. Primeira vez que eu fui pra outro país. Nunca tinha saído do Brasil. E foi logo pra Venezuela, né? Me assustei e eu confesso, assim, que eu falei, eu vou à Venezuela. Pra mim, eu tava indo pra outro país fazer uma apresentação. Mas quando começou a chegar perto, que eu falei, pô, Venezuela não é aquele país que tem um presidente que é muito midiático, assim, que tava enfrentando Bush e tal, né, mano, mais socialista. Eu falei, é ele mesmo, mano. E aí, então, uma semana antes eu fiquei um pouco meio apreensivo, eu não sabia o que me esperava, né. E aí, de fato, quando eu entrei na Venezuela, eu falei, mano, o bagulho é sério, né. Eu fui por terra, né. Fui pelo norte, por Roraima. Porra, sério, bicho? Fui pelo Roraima, foi roots mesmo. Porque eu não tinha dinheiro, tá ligado?
eu tinha só vontade de ir. Aí eu pesquisei e vi que dava para ir muito mais barato e ir por terra, né? Ir até Manaus e subindo. Aí na hora que eu atravessei a fronteira, falei, mano, e aí é sinistro, porque aí é muita a polícia bolivariana na rua, né? Toda hora para o ônibus, ser vista pra caramba, os caras meio Rambo, assim, só que do outro lado, né? O Rambo comunista, os caras fortão, assim, com fuzil. Falei, mano, é verdade, né? Eu lembro da primeira faixa que eu vi. Você está entrando no território socialista. Falei, mano, é verdade, tá mesmo, né? Então, tive essa experiência, né, de viver aos pouquinhos em contato, né, com a Revolução Bolivariana. E cheguei no evento em Carabobo, num lugar chamado Valência, numa quebrada chamada Nágua, como se fosse assim, Guaianazes aqui no Brasil, né? Uma periferia extrema, ruas de terra, muito parecido com a Zona Leste, onde eu moro. E aí foi uma grande experiência de ver como que essa galera se articula politicamente, né? E aí as mulheres, até mesmo crianças, já vão tendo a formação política. Eu pesquisando, depois que eu voltei ao Brasil, eu fiz um relato de como foi essa vivência, né? E aí eu passei a pesquisar mais da Venezuela, manter contatos, e aí eu vi que uma das diferenças pro Lula, tem uma foto aqui com o Chaves, foi que o Chaves politizou mais o povo. Né? E aí deu a perceber a politização da galera. Então a galera pobre, de quebrada, é mais politizada à esquerda. Diferente daqui do Brasil, né? Onde ficou muito no consumo, né? É impressionante como... Eu também fui para Venezuela, né? Passei alguns meses lá em 2010, né? Então na época que o Chaves também estava ali no auge, né? Era impressionante como tinha um programa de televisão que chamava Alô Presidente todo domingo. E o Chaves, assim, ó, recomendando livro do Lenin, livro do Marx, do Eduardo Galeano, do Mariátegui, umas recomendações assim de livro. E não só recomendar, ó, precisa ler. Não, ele tinha lido e grifado e tal. Então ele contava, ele explicava sobre o que era o livro, trazia as ideias. E o povo assistia. E às vezes demorava horas, assim, não tinha hora para acabar o programa, sabe? Começava e não terminava mais. Cada um tinha uma duração, assim. Mas tinha uma politização muito grande que partia do Chaves, assim, né? Muito impressionante. Ver as pessoas falando de política no sentido revolucionário. Estamos vivendo um processo revolucionário. É difícil, vamos ter perdas, essa consciência, assim, não tá legal em tudo, mas faz parte. A gente quer revolução, vamos ter que sofrer um pouco, tá ligado? Então tem essa noção, né, mano? Eu achei muito, muito incrível. Eu lembro de estar no festival, era um festival chamado Entepola, festival de literário, de arte comunitária. E aí uma das ações era uma contação de histórias para as crianças. E qual era a contação de história? Eu imaginei que ia ser uma história infantil, né? Não, era a história sobre o petróleo. Onde nasceu o petróleo? E a criança repetia, né? Tipo, como se fosse, aí tá vindo o lobo mal. E assim, o petróleo está aqui e ele é nosso. Então devemos usar para nós. E eu falei, mano, doutrinando as crianças mesmo, assim, já explicando, né? Na prática, que o petróleo tá ali, é deles, tá no território e não é para ser roubado, né? Como hoje, também até hoje, no momento, estamos vendo os estadunidenses querendo roubar, nitidamente, né, mano? Com as palavras, querendo entrar lá para roubar o petróleo. E aí o Chaves fez esse trabalho de mostrar, esse é nosso. Então, por isso, revertendo pro social, moradia, alimentação, né, mano? Então, e aí eu vi, pelo menos onde eu estava, as pessoas eram muito politizadas, né? Fui em quebradas, fui em vários lugares. Quer não, colocar, eu ia falar, Marcos? Que assim, é muito incrível essa dicotomia que tu vai falando, né? A diferença, inclusive, sobre a forma que é tratada pelo Lula, a forma que foi tratada pelo Chaves, porque esse grau de politização, né, da classe trabalhadora venezuelana, dos jovens, etc., é inclusive uma coisa que muda qualitativamente o cenário quando tem uma agressão, né? Você vê a articulação da própria classe por uma questão da consciência dela, também fruto desse grau de politização ao longo do processo da Revolução, né? E só é interessante você ter falado do petróleo, já nessa tua experiência, porque a Venezuela, de certa forma, chamavam assim do socialismo do petróleo, né, digamos assim, porque o Chaves, ele conseguiu implantar muitas das políticas sociais, das missões sociais, né, que ele chamava, por conta da renda que o Estado tinha com o petróleo. O Chaves, ele
Ele retomou o controle estatal do petróleo quando ele entra no governo, porque era estatal, mas estava controlado por uma burocracia que acabava vendendo petróleo a preço de banana para os Estados Unidos, desde os anos 70. E aí o Chaves, quando ele assume a presidência, ele retoma o controle estatal do petróleo e passa a vender o petróleo no preço do mercado internacional para fora, a exportação do petróleo, e com esse dinheiro do petróleo, ele consegue avançar uma série de reformas, verdadeiras reformas e políticas sociais muito importantes, que vão impactar muito a vida das pessoas. E justamente logo depois que o Chaves morre em 2013, 2014 e 2015, tem uma crise internacional onde o barril do petróleo cai de repente de $100 e poucos, vai a $20 o barril. E aí a Venezuela entra numa crise fodida. A crise da Venezuela, a ponto de que em 2015, se não me engano, 2014, a população inteira da Venezuela emagreceu cerca de 9 quilos. Porque a crise era tão grande que as pessoas não tinham o que comer. E foi a partir dessa época que começou a ter migração de venezuelano para fora. Coincidiu a morte do Chaves com a questão da queda do preço do petróleo. Então o petróleo ele tinha uma função vital naquela sociedade que era uma economia baseada na exportação de petróleo. Porque a Venezuela, a burguesia venezuelana não construiu soberania nacional. Era uma burguesia que se baseava em exportar petróleo e importar todos os produtos. Não tinha uma indústria nacional forte que produzisse o que eles precisavam. Então eles eram dependentes de importar tudo, praticamente. Então quando o preço do petróleo cai muito internacionalmente, eles ficam sem margem de manobra para fazer as coisas. E aí a sociedade vai afundando. Além de... Podemos entrar aqui daqui a pouco, né? Tinha um processo aí de sabotagem da burguesia contra o governo Chaves, o governo Maduro, de provocar escassez artificialmente, etc. Mas desculpa ter te interrompido. Não, estamos tendo uma ideia, né? Não, é isso mesmo, né? E também tem um lance da segurança, né? Outro ponto polêmico, né? Que a galera fala da Venezuela é que lá o Chaves, além de politizar, ele também armou a população, né? Fez, não sei se quando você foi lá você viu, né? Ele fez os treinamentos, tanto homens e mulheres aprender a atirar, né, com fuzil e ter pequenos pontos de proteção que seria como se fossem uns jipes de guerra, né? Que fica nas comunidades guardado, e aí quando a direita lá também é armada, vai pra cima, mete bala nas comunidades e a comunidade reage. E aí desce os jipes armados e vão pra bairro Nobre e atiram neles também. Então as manifestações lá é um bagulho sinistro, né? É os dois lados armados, né? Sim. Quando eu estive lá em 2010, tinha uma coisa, não sei se ainda estava em 2012, hoje parece que já não está mais assim, mas o lance era que todo sábado tinha uma missão do governo, que era todo sábado o exército treinava a população para montar, desmontar, limpar e atirar com os fuzis, né? Então, pessoas comuns, assim, estudante, trabalhador, dona de casa, professor, qualquer um, se inscrevia nesse programa do governo, aí ia lá no sábado e fazia o treinamento. O exército que treinava a população, né? E aí se formavam as milícias, né? Não tem nada a ver com a milícia do Rio de Janeiro aqui, que são organizações criminosas formadas geralmente por ex-policiais ou por policiais corruptos, etc. Né? Não. As milícias ali na Venezuela eram as pessoas que se inscreviam num programa do governo para serem treinadas pelo exército e comporem, digamos assim, o povo em armas para defender as suas comunidades, para defender os seus locais de trabalho, de moradia, de uma possível agressão externa, por exemplo, né? Que tinha muita ameaça disso e, aliás, está tendo agora mais ainda, né? Enfim. Essa questão da politização é interessante porque isso está presente até hoje na sociedade venezuelana e é uma das questões que o governo Trump, ao fazer toda a pressão que ele está realizando agora com os militares, não só do campo militar, mas também do ponto de vista da pressão política, dando o Prêmio Nobel da Paz para Corina Machado, está relacionado com essa questão da politização da sociedade venezuelana. A Corina ela ganha o Nobel da Paz para dizer que
os Estados Unidos têm que intervir na Venezuela e fazer a guerra na Venezuela. Então, que Nobel da Paz é esse? É um Nobel da Paz de uma burguesa envolvida com a oposição venezuelana desde a época do Chávez, que participou da tentativa de derrubar o Chávez e que participou de todos esses movimentos que você falou, Emerson, de tentar derrubar o governo, de tentar suprimir essa expressão de consciência, de organização da classe trabalhadora venezuelana. E por que se desenvolveu esse processo? Acho que também é interessante trazer esse elemento histórico, né? Por que surge a figura do Chávez e esse processo revolucionário? A gente poderia fazer referência a um acontecimento histórico que é o Caracaço, né? Aquela revolta da sociedade, da classe trabalhadora, dos pobres da Venezuela na década de 80 contra as condições de vida e contra os governos, que eram os governos que entregavam tudo para os imperialistas e que bagunçou o sistema político venezuelano. Na época, o Chávez não se declarava como socialista, mas diante da crise que estava dada na sociedade, ele que era um militar, ainda num modelo muito de militar, né? Mais honesto, no sentido de que tenha o sentimento real ali de defesa do povo, né? Se propondo a isso, ele tenta dar um golpe de Estado, não consegue, vai preso, mas diz, eu que tentei dar o golpe de Estado para resolver isso, pode botar a culpa em mim. Mas é importante entender que o Caracaço é um processo revolucionário. Morreu muita gente também, né? É isso que eu ia falar, porque é um processo revolucionário que foi muito forte, aonde os morros de Caracas desceram, saquearam tudo, botaram fogo nos ônibus para enfrentar a polícia, porque simplesmente o governo do Carlos Andrés Pérez, naquela época, foi um governo que, de um dia para o outro, baixou um pacotaço, que era um pacote de medidas econômicas de austeridade, que aumentou em 100% o combustível. E aí isso fez com que os empresários dos ônibus aumentassem em 100% as tarifas de ônibus. E aí que começou a revolta na região metropolitana de Caracas, em Caracas. E esse Caracaço foi reprimido. Quando a polícia não conseguia mais conter a população, o Carlos Andrés Pérez manda o exército para a rua. E o exército abre fogo com metralhadoras contra as manifestações e mata mais de 3.000 pessoas. Mais de 3.000 pessoas. Isso é 1989. Imagina a comoção que teve agora no Rio de Janeiro, onde foram mortos 120, 130 pessoas, sendo que muito provavelmente uma parte delas era inclusive envolvida com tráfico, ou seja, uma situação ali de uma operação policial, que é uma chacina, é um massacre, mas tem todo um contexto onde, por exemplo, uma boa parte da sociedade, da população no Rio de Janeiro, aprova inclusive o que foi feito no Rio de Janeiro. Não, aqui a gente está falando da população estar nas ruas se manifestando, o exército abrir fogo e matar mais de 3.000 pessoas. Que não eram criminosos, não. Pessoas normais que estavam na rua se manifestando. Isso, e aí, então, é desse processo que nasce uma cisão, um racha no exército, comandado pelo Hugo Chávez, que ele era um coronel paraquedista do exército naquela época. E ele vai liderar um grupo do exército para tentar derrubar esse presidente que tinha mandado matar mais de 3.000 pessoas. Essa a tentativa de golpe dele, é uma tentativa de derrubar um tirano, um assassino, um genocida, né? Ou seja, ele estava representando nessa tentativa de golpe um anseio por mudança que estava sendo reprimido pelo sistema da época, né? pela elite política que estava encastelada, representando a burguesia, representando a turma da Corina Machado daquela época, né? Ele é preso, ele diz, não culpem ninguém, culpem a mim. Então ele chama para ele, diferente do Bolsonaro que foge depois de ter incitado o golpe e ter tentado dar ele forte para os Estados Unidos, o Chávez não, sou eu, quer culpar alguém, culpa a mim e me puna. E ele foi preso, passou tempo na prisão, quando ele sai, ele se lança aí como um candidato regular e vence a eleição. Só que quando ele vence, ele ainda não se coloca como socialista. Ele se coloca como meio do caminho, né? Nem socialismo, nem capitalismo, nem direita. Ele propunha fundar uma Quinta República. Era esse o movimento dele, movimento Quinta República no começo. Mas ele se colocava
no que na época era um representante político importante internacionalmente, que era o Tony Blair, né, que tentava se colocar como um novo trabalhismo, uma coisa assim que não era nem de esquerda nem de direita, era justo, né? E ele assume a presidência propondo mudanças importantes, mas se propondo ainda a negociar com a burguesia, a fazer um governo, se a gente pudesse fazer um paralelo muito próximo, a fazer uma coisa do tipo conciliação, governos do PT e tal. Só que a burguesia venezuelana não topa isso, porque ela não queria ceder nenhum anel. Ela queria manter o povo na condição de opressão e dominação, que manteve sempre, inclusive quando meteu chumbo e matou um monte da classe trabalhadora quando se rebelou. E aí eles tentam dar um golpe para tomar o governo de novo para a turma da Corina Machado. Tentam não, eles dão um golpe, né? Eles dão um golpe. Eles derrubam Chaves. Que aí todo 11 tem seu 13, né? Foi no dia 11 de abril de 2002, justamente porque o Chaves tinha acabado de retomar o controle do petróleo e estava usando o petróleo para as áreas sociais. A renda do petróleo para as áreas sociais. É aí que eles tentam derrubar o Chaves e conseguem. Só que é impressionante, né? Ainda não tinha esses treinamentos militares, então a população ainda não estava armada. Entretanto, o que aconteceu? O Chaves foi derrubado numa sexta-feira. Os generais do exército cercaram o palácio do governo Miraflores, que é em Caracas. Ameaçaram bombardear o palácio se o Chaves não se entregasse. E o palácio estava cheio de gente do governo, funcionários e tal. O Chaves decide se entregar para não haver uma matança ali. Ele se entrega, sequestram ele, botam no avião. Um avião com bandeira dos Estados Unidos leva ele até uma ilha perto da Venezuela. Enquanto isso, no sábado de manhã, é empossado um novo governo de direita, com um empresário que é o Pedro Carmona, vira presidente interino. Começam a dizer que o Chaves fugiu, foi preso e que agora tem um novo governo instalado. A população vai para a rua, se protesta em massa, milhões de pessoas vão para a rua, porque as pessoas já estavam percebendo que aquele era o seu governo. Que, na verdade, aquela revolta de 1989... né? Ela tava que teve 3 mil mortos, né? Era uma revolta que ainda estava latente na população e elas tinham conseguido, através daquela revolta, colocar no governo, eleger, através do voto, um cara que expressava a resistência deles a tudo que eles vinham sendo explorados desde sempre. Porque era o cara que tinha tentado derrubar aquele presidente assassino e depois foi eleito por eles. E agora tiraram o cara, não, vamos pra rua, vamos trazer esse cara de volta. E aí uma parte do exército, principalmente o baixo escalão do exército, os soldados, os cabos, invadem o palácio, rendem o novo governo que tinha sido empossado e vão atrás do Chaves e vão buscar ele com o helicóptero, buscam ele na ilha que ele tá, trazem de volta e reempossam ele no domingo, né? Por isso que todo 11 tem seu 13, que eles falam. Aí virou uma comemoração isso, né? Na Venezuela. Sempre, a partir de então, 11 de abril é o dia que comemora o golpe, 13 de abril é o dia que o golpe foi desfeito, né? Mas eu queria perguntar aqui pro Alcalde, como que você acha que você o que você viu ali na forma de organização da comunidade, onde você foi ali fazer o teu trabalho? O que você viu que você acha que pode ser usado como exemplo para a organização popular e tal? Como que você vê esse aspecto? Eu fiquei num lugar que tinha uma articulação cultural, né, muito forte. Eles tinham uma ligação do Ministério Popular de Cultura. E o que eu percebi que dava pra... que já tinha essa politização, né? Então, não saberia dizer o certo como que importar para cá, mas assim, pelos programas que eles tiveram de saúde, né, as missões, bairro adentro, né? Então tinha um lance comunitário muito articulado, muito organizado em setores dentro do bairro, né? E aí isso eles se resolviam entre eles ali e já conseguiam se emancipar, né? Então eu voltei para cá com mais vontade de me organizar mais, né? Assim, é possível fazer uma organização popular,
ali com vários setores, não só da cultura, mas saúde, enfim, moradia, e fazer uma espécie de mutirão, né, mesmo, tá em coletivo, né? Não sei dizer especialmente assim, algum ponto, mas eu percebi que eles se articulam muito, assim, né, entre eles ali. E que eu acho interessante também, né, que eu não sabia, na Venezuela, antes dessa parada, nos anos 70, a gente aqui no Brasil não tem muito contato com a Venezuela, não tinha antes. Hoje virou na moda falar, né, depois do Bolsonaro, mas antes disso não se falava da Venezuela quase, né? Ninguém citava. E mais anos 70, ela era quase uma coqueluche da burguesia, né, da América Latina, ia pra lá, Mar do Caribe. Quem era burguês da Venezuela nos 70 estava muito bem, né, mano? Como você falou, eles recebiam dinheiro, pegavam petróleo e ia para Miami passear, final de semana prolongado, era em Miami, né? E a Europa também começou a ir para lá, né? Eu até li um livro de uma mina, não me recordo agora qual o título, Noites em Caracas, acho que é esse, uma ficção, que ela conta como é que foi isso, né? Os pais eram espanhol, tava ruim, a Europa não tava tão legal, Venezuela. Foi para lá, ficou muito bem, aí depois veio a crise, né? Então eles tiveram um momento muito bom, né? Que a galera olha pra Venezuela, acha que todo mundo é pobre e fudido, né? Não é? Tem uma elite muito grande, né? Onde imperou demais, onde era uma grande... na América Latina, talvez um dos maiores polos da elite, né? De uma galera com muita grana. E hoje tá diferente, né? E que explorava muito o pobre, né? Muito. E também tem outro lance que eu acho que começou pela elite, né? Mas que o Chávez talvez não resolveu também, foi a questão agrária, né? Acho que no sentido de... Eu percebi que lá a parte externa ficou abandonada. Todo mundo foi para o centro, todo mundo foi para Caracas, em torno, e a parte de baixo aqui ficou despovoada, né? O Chávez teve um programa agrário, né, de fazer reforma agrária e tal, teve um programa habitacional, mas o Chávez parou no meio do caminho, né? O problema central ali desse processo revolucionário, né, como o Yohannes tinha colocado no começo, começou com vamos fazer algumas melhorias aí, né? Mas depois que tem esse golpe que é fracassado, né? 2 dias depois o Chávez é reempossado pelo povo. E tem um filme, né, muito bom. Tem um documentário. Como é que chama? A Revolução Não Será Televisionada? Isso, a Revolução Não Será Televisionada. Tem uns gringos que estavam lá, gravaram, mas esse filme é muito bom, mano. Muito bom. Acho que é produzido pela BBC, inclusive, mas é muito bom. Muito bom mesmo. Ele conta bem essa história do golpe, né, do 2002. E depois disso é que o Chávez vai começar a falar em socialismo, né? Depois de que ele percebe que é necessário que a classe trabalhadora, né, foi só o povo trabalhador, o povo pobre e trabalhador da Venezuela, as classes exploradas, que fizeram ele voltar e, portanto, que podem manter ele no poder. Se ele tentar conciliar ali com a burguesia, né, na época tinha a boliburguesia, que chamava, né, que era a burguesia bolivariana, ou seja, uma parte da elite da Venezuela que queria, digamos assim, estar junto com o Chávez, né? Não dava conta, assim, era necessário ele se apoiar no povão mesmo. Ele começa a falar de socialismo. Aí que ele começa a falar de socialismo, né? Aí ele funda o PSUV, que não existia, que é o Partido Socialista Unificado da Venezuela, né? Não existia o PSUV, né? E aí começa a ter toda uma conscientização política mais forte, né? A partir do programa Alô Presidente e tal, de trazer a doutrina socialista mesmo para as pessoas, né? Agora, isso tudo que acontece na Venezuela fica parado na metade por quê, né? O próprio Chávez reconhece isso no final da vida de 2012, quando estava lá, ele estava reconhecendo isso, assim, né? Por que fica parado na metade? Porque ele não expropriou a burguesia, né? Então, ao não retirar da burguesia o seu poder econômico, né, as alavancas que permitem à burguesia controlar a sociedade, né, através do seu poder econômico, então os bancos continuavam nas mãos da burguesia, apesar dele ter nacionalizado a filial venezuelana do Santander, apesar dele ter nacionalizado, estatizado uma série de empresas, as grandes empresas, latifúndio, os bancos continuavam na mão da burguesia. Então a burguesia fez o quê? A burguesia tentou derrubar ele, não conseguiu. Aí tentou derrubar ele de outras maneiras, né? E depois, quando não conseguia derrubar ele, começou a tentar fazer uma série de sabotagens, né? Então
acho que o clássico aí foi a questão de sabotar através de desabastecimento. Então, a burguesia deixava as prateleiras dos mercados vazias. E não é porque não havia produtos. Havia produtos. Só que eles escondiam. Tinham verdadeiros armazéns onde eles acumulavam, estocavam produtos para que as pessoas não tivessem acesso. E aí criava todo um desespero. As pessoas não tinham aonde comprar arroz, por exemplo, né? E aí eles criavam um mercado paralelo. E esse mercado paralelo vendia arroz que estava estocado, aí muito mais caro, porque agora você tinha um desespero por arroz, por exemplo, né? Então e aí o Chaves, ele ficou na metade porque ele poderia, por exemplo, ter expropriado as empresas que vendiam arroz, né? Já que estão fazendo essa sabotagem. E ele não foi até aí, né? Ele não fez isso, não deu esse passo. Mas o caráter revolucionário desse processo que desenvolve essa consciência que você testemunhou lá, Emerson, foi justamente a compreensão das massas venezuelanas, da classe trabalhadora, de que ela era capaz de influenciar a própria vida, de agir na vida política. E naquele momento, defender, na situação do golpe, defender o Chaves e depois apoiar o governo Chaves contra a burguesia, porque era um governo que estava, embora não falasse de socialismo, mas não expropriava a burguesia, mas o Chaves executou várias ações contra a burguesia, contra os interesses da burguesia. Ele estatizou várias fábricas, estatizou vários recursos da nação e colocou boa parte dos rendimentos daquilo para ser revertido para a população. Por exemplo, estabeleceu o sistema de educação da creche universidade, onde todo mundo poderia estudar. Todo mundo poderia acessar a universidade. Tinha lá um exame que você precisava fazer, só que era um exame para ver se você tinha um nível mínimo para entrar na universidade. Se você não passasse, o governo te pagava, te dava os meios para você passar mais um ano estudando para se preparar, para daí entrar no nível adequado. E tinha as missões... universidade aberta, ou seja, ninguém ficava fora da universidade, zerou o analfabetismo também, né, com um programa onde os adultos que eram analfabetos, que não tinham estudado, puderam voltar a estudar, né, com missões nos bairros das pessoas, né. É impressionante. Teve um desenvolvimento da consciência da população, dos trabalhadores, de que era possível, com a sua ação, intervir e mudar a realidade. E isso se expressava nas eleições. Porque a burguesia, a turma da Corina Machado, Nobel da Paz agora, eles adoram a democracia quando a classe trabalhadora elege seus amigos burgueses. Aí eles adoram a democracia, porque ela serve para legitimar o controle dessa patotinha dona da riqueza toda que explora a classe trabalhadora. Quando a democracia se expressa na forma de eleger representantes que não são os amigos dos burgueses, ou os amigos dos burgueses, aí eles estão dispostos a dar golpes de Estado, várias tentativas de derrubar o Chaves, depois mesmo o Maduro, apesar de todos os problemas, a forma como a burguesia tentou em vários momentos derrubar por cima o governo, dar golpes de Estado, e agora a tentativa de apoio, a Corina pedindo por favor para o Trump intervir militarmente, os Estados Unidos intervirem na Venezuela. Ou seja, esses são os fãs da democracia, desde que seja um modelo de democracia que sirva aos ricos. E a classe trabalhadora percebe isso, né? Não, é porque é a democracia em que não participam os trabalhadores. E eu acho que essa é a questão fundamental, inclusive, quando tu começou a falar, porque, assim, veja que coisa de outro mundo, né? O grau de organização, de politização contínua, porque não é só esse processo inicial em que os trabalhadores percebem que aquele é um processo seu, que aquilo é um fenômeno seu, mas toda essa continuidade, que eu acho que é onde a gente chega para falar de hoje. Porque hoje a classe trabalhadora venezuelana ainda tem uma capacidade de resistir às imposições e pressões do imperialismo estadunidense. Porque durante todo esse processo ela participa, né? Ela não fica alheia aos acontecimentos. Não é uma coisa... Em 2002 o Lula estava sendo eleito aqui.
O que acontece nesse processo inteiro? A classe trabalhadora vai se tornando alheia a esse governo. Ela vai lá assistindo, os programas sociais, etc. Ela fica de fora. Na Venezuela, não. Há uma participação. Então, apesar das várias limitações, eu acho que também, assim, isso coloca em outro mundo. É a politização, é o armamento, né? Ela faz parte desse processo. Mas depois virou o seu contrário, né? Sim. O Maduro... ele, na verdade, faz o oposto do Chávez em vários aspectos, né? O Chávez vinha nacionalizando várias empresas, o Maduro privatizou várias, né? Teve, claro, a questão de que o Chávez pôde governar num período em que o petróleo estava alto no mercado internacional, ele tinha uma renda de petróleo muito grande, e o Maduro teve que lidar já logo com uma baixa no preço do petróleo logo no começo do seu governo. Mas o fato é que o Maduro buscou, digamos assim, ainda usando o nome do Chávez, usando o socialismo, usando o nome da Revolução Bolivariana, passou a fazer o contrário. E não só privatizar as coisas, como também perseguir movimentos de esquerda, né? Colocou na ilegalidade movimentos de esquerda, prendeu ativistas de esquerda, cassou a licença eleitoral do Partido Comunista da Venezuela, por exemplo, né? Ou seja, ajudou muito, digamos assim, a direita a se organizar. Claro que resistindo à direita, né? Se mantendo ali no poder. Mas essa situação, né, associada a uma crise econômica muito forte na Venezuela, né, a partir do governo do Maduro, levou a uma situação onde a Venezuela virou um sinônimo de o fracasso do socialismo, né? Na verdade, nunca chegou a ser socialista. O próprio Chávez reconhece isso, né? Porque justamente não levou até o final, até as últimas consequências, a expropriação da burguesia, né? Continua sendo um país capitalista, de economia capitalista. Mas um processo revolucionário que agora está numa situação muito difícil. Inclusive tem poucos jovens hoje na Venezuela, porque boa parte das gerações mais jovens migraram para fora, foram procurar trabalho fora do país para mandar dinheiro, inclusive aqui no Brasil, mas em vários outros países para mandar dinheiro para suas famílias, né? Então hoje a Venezuela está numa situação muito difícil, e é justamente essa situação mais difícil, mais frágil que tem política, né? Inclusive com questionamentos sobre as eleições, se nas últimas eleições o Maduro venceu no voto mesmo ou se ele levou na mão grande, né? Ali o Lula, para reconhecer as eleições, ficava pedindo que ele mostrasse as atas eleitorais e não mostrou, né? Então, assim, tá sob suspeita aí como é que foi esse processo eleitoral. Mas o fato é que foi a maneira que o Maduro arrumou ali para impedir a direita golpista de retomar o poder. Agora, a questão é que agora, justamente por ter essa fragilidade também social, né, de não estar conseguindo mais manter o apoio da população, é que os Estados Unidos se sentem fortes para, inclusive, ameaçar uma invasão militar, porque é isso que o Trump está ameaçando. Se ele vai fazer ou não é outra história, mas que ele está ameaçando, ele está ameaçando, né? E está chamando o Maduro de traficante. Está dizendo que o Maduro é um dos cabeças de uma gangue, um cartel de drogas lá, né? Que é o pretexto, obviamente que é um pretexto falso, isso aí não tem sentido, inclusive, as acusações que o Trump faz, mas assim como para aplicar o tarifaço que para ele era conveniente ali naquele momento para pressionar o governo brasileiro, ele inventou que existia um déficit comercial do Brasil com os Estados Unidos, agora ele inventa que o Maduro é traficante. E aí, quando começa a explodir os barcos na costa da Venezuela, sob o pretexto de que seriam barcos com traficantes de fentanil, que estariam levando o fentanil para os Estados Unidos, o que é um absurdo, porque o fentanil não é produzido na Venezuela, as embarcações que foram explodidas não têm autonomia de combustível para chegar até os Estados Unidos, então não eram barcos que estavam levando drogas para os Estados Unidos, e mesmo que fossem traficantes de fato, uma operação minimamente inteligente prenderia as embarcações e os caras estavam dentro do barco para saber de onde eles estão indo, para onde eles vão levar a droga, etc. Né? Não, ele foi lá e explodiu os barcos, porque não tinha interesse de fato em prender traficante nenhum, o que ele tinha interesse era de intimidar o governo venezuelano.
e assassinou pessoas que poderiam ser pescadores, poderiam ser qualquer coisa. Aliás, um dos barcos, os sobreviventes, teve sobreviventes, e um dos sobreviventes era equatoriano e não tinha nenhum envolvimento com crime. Inclusive nem foi preso, está solto. Porque ele não tinha nada não devia nada à justiça, digamos assim. Então, é um absurdo, né? E quando explodiu, inclusive, um barco da Colômbia, de colombianos, o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, chamou o Trump de assassino, e aí o Trump falou que o Gustavo Petro também é traficante. Então, é uma situação de... Desculpa aqui, gente, tô atrapalhando o podcast. Então, uma situação onde a gente tá vendo o Trump usando de uma série de pretextos para intimidar a Venezuela. Agora está deslocando o maior porta-aviões dos Estados Unidos para o Mar do Caribe. Né? Inclusive, desproporcional esse tipo de ameaça. Ô Emerson, acho que você podia fazer uma reflexão aqui pra gente, mais imaginativa. Se o processo de consciência que você observou na Venezuela não tivesse parado onde parou, mas tivesse se apropriado a propriedade privada dos amigos da Corina Machado, da Venezuela, e instigado que a mesma coisa fosse feita na Colômbia, né? Agora o Petro está dirigindo uma sociedade sem a burguesia colombiana. Você fez uma crítica ao Lula. Se o Lula tivesse provocado essa politização aqui no Brasil também e instigado a classe trabalhadora se mobilizado para expropriar a burguesia brasileira também, que tipo de subjetividade a gente poderia ter na América Latina agora, né? Cara, seria incrível, né? Seria realmente algo fantástico, né? Para usar o termo aí da literatura latino-americana. Porque estava num caminho muito interessante, né? Até poder contaminar o Brasil, né? De algum modo. Porque o que o Lula fez teve um lado, lógico, foi um governo que foi um dos melhores, se você for ver, do que teve até o momento, né? No sentido da economia, das pessoas. Nós que vivemos nos anos 90, vimos como era muito ruim com o Fernando Henrique Cardoso, né? FHC. Com o Lula entra, dá uma melhorada significativa, né? Na população pobre, nordestina e periferia aqui de São Paulo. E aí foi pelo consumo, né? Que foi... A galera ficou feliz, mas faltou a gente entender politicamente, né? Se a gente tivesse viesse junto, né? E a Venezuela não tivesse parado esse processo, cara, a gente seria uma grande potência assim, no mundo, porque era muito forte, cara. Realmente eu voltei transformado de ver as pessoas tão politizada e tão engajada e querendo fazer transformações. E eles tinham um lance global de falar assim, o que está acontecendo aqui é reflexo para o mundo. O mundo vai ver o que é possível ser feito, né? E sabiam que ele era no único no mundo, pelo menos no mundo que a gente conhece, né? Eu achei até audacioso, mas eles tinham razão, sabe assim, aquilo que nós estamos rolando, 2012, o Chávez no poder, a gente fazendo transformações radicais. O mundo, o Brasil, inclusive, ele falou pra mim, vocês têm que aprender com a gente e voltar lá e fazer e se politizar essa galera, cara. Vocês têm que romper mais. Já era 2012, era a Dilma, né? Não era mais o Lula. Sim. Eles gostavam muito do Lula. Eles tinham um lance com o Lula hoje, não, talvez não tanto, mas na época eles gostavam, porque o Lula ainda, primeiros governos dele, primeiro e segundo governo, ele estava muito aliado com o Chaves, né? Defendia, mediava com o Bush, falava, Bush, calma, deixa o cara lá. Mediava com o Maduro, ele fazia uma conversa. O jeitinho do Lula de querer negociar com todo mundo. O Chaves falava ok, tipo assim, né? A população gostava muito. Então, a gente estava na rua um dia andando, na periferia, eu fui sozinho, né? Tinha um lance da violência, a galera não queria que você andasse sozinho. Mas eu andava, né? Não porque eu sou corajoso, mas porque eu sou um pouco consequente. Aí eu andei, vi uma galera assim de vermelho, passei, falei, opa, pessoal, beleza? Eles, e aí, quem é? Eu falei assim, sou do Brasil. Brasil! Lula! Lula! Aí abraçaram, fizeram uma festa, né, cara? Então você vê, eles tinham um lance com o Lula, eles achavam que o Lula era até mais revolucionário do que era, né? Porque eles olhavam o Brasil e falavam, pô, Lula, de esquerda, esquerda não, trabalhador, né? Operário que chegou no poder, pô, gosta da gente. Quem dera o Lula fosse metade do que o Chaves foi. Então eles tinham essa visão. Então, assim,
Se não tivesse rompido com aquilo, seria uma potência absurda, assim, culturalmente. Se a revolução conseguisse levar o processo a expropriar a burguesia venezuelana e espalhar-se esse processo para a América Latina, isso poderia desembocar numa união de repúblicas socialistas na América Latina. Então, quando viesse uma crise de petróleo, não ia ter o efeito social devastador que teve na Venezuela, porque não ia ser a Venezuela por conta própria. Ela ia estar aliada com a Colômbia, ia estar aliada com o Brasil, com o Peru, com o Equador, com o Chile, com a Argentina. Aí todo mundo ia se juntar, e aí os recursos de um apoiam o outro. Exato. É outra história que a gente poderia... Como os europeus fizeram lá, se uniram, né? A gente se unia também como o Simão Bolívar tinha um sonho da Grande Colômbia, né? De juntar ali os países e fazer um bloco também para se proteger. Talvez seria esse sonho de Bolívar, se não fosse essa interrupção, estaria perto de ser colonizado, né? Só que no caso é uma união da América Latina sem burguês. Sem burguês, né? O Chávez, infelizmente, em 2010, em abril de 2010, eu estava em Caracas e estava tendo as comemorações do bicentenário da independência da Venezuela, que foi quando uma festa gigante. Que foi quando o Simão Bolívar liderou a luta pela independência da Venezuela em 1810, né? Então, em 2010, estava tendo uma festa nacional gigantesca e teve uma manifestação em Caracas enorme, mais de 1 milhão de pessoas, praticamente todo mundo de vermelho, né? O pessoal do PSUV. E tinha uma grande coluna de mais ou menos umas 200 mil pessoas de verde oliva, que eram os milicianos, as milícias populares, aquelas que treinam com o exército de final de semana. Tal. E ali eu pude conversar com vários dos milicianos, e a maioria eram mulheres, donas de casa, estudantes, tal, não sei o quê, que cada uma com o seu fuzil AK-47 na mão, tal, né, se preparando ali para a manifestação. Pude conversar com várias delas e tal, e elas estavam ali dizendo, olha... eu conversei com uma senhora que ela falava assim, olha, eu antes não sabia nem o que era uma arma. Agora eu sei limpar, montar, desmontar e atirar. E se os Yankees vierem, eu vou meter bala neles. Assim, era assim. Defendível. Não, assim, impressionante. Impressionante a manifestação. Começou de manhãzinha e no final da tarde o Chávez chega para fazer um discurso. E aí o discurso do Chávez é assim. Bom, é um discurso longo, tá? Mas não, tem um trecho do discurso dele que ele fala assim. Se eles conseguirem me matar, vocês já sabem o que fazer. Vocês têm que tomar as terras, tomar as empresas, tomar os bancos e construir o socialismo nesse país. Aí eu ficava falando, porra, bicho. Só quando você morrer, né? Faz a você. Agora, se você é o líder desse movimento revolucionário, você tá vivo agora e tá dizendo que é isso que todo mundo sabe que tem que fazer, faz. Pô, faz. E esse passo o Chávez não deu. Porque se ele faz isso, não ia ser mais só a Cuba, a ilhazinha ali isolada que não tem mais a propriedade privada. É isso que o Yohannes falou. Isso ia ser num país que é rico em petróleo e que poderia contaminar a América Latina inteira. Agora, inclusive, essa é uma reflexão importante para a gente fazer sobre a situação presente. Porque o Trump está ameaçando militarmente, inclusive botou um prêmio, a cabeça do Maduro estava valendo 25 milhões de dólares, agora ele aumentou para 50 milhões. Então quem matar o Maduro ganha 50 milhões de dólares. Ele colocou a prêmio a cabeça do presidente de outro país, tá? Que ele chama de chefe do narcotráfico. Autorizou a CIA a fazer operações secretas na Venezuela. Então, talvez aí haja um sequestro, um assassinato do Maduro por parte de agentes da CIA. E está movendo toda uma força da Marinha e da Aeronáutica americana para a costa da Venezuela, explodindo embarcações. Ou seja, está fazendo uma série de ameaças de fato fazer uma intervenção militar. E aí tem alguns problemas que nos colocam a reflexão. Primeiro se há uma invasão na Venezuela, o povo resiste. Não me parece que acho que degenerou um pouco aquilo que existia do povo armado. Tem um problema de que
as novas gerações, os mais jovens, saíram do país. Então hoje não tem mais já a mesma população da mesma maneira ali. Mas o povo não vai aceitar. Por mais que o povo não esteja satisfeito com o governo do Maduro hoje, que a situação não está tão boa, o povo não gosta dos Estados Unidos. O povo venezuelano foi educado, inclusive, de que o imperialismo estava retirando as riquezas deles. Então, não vão aceitar tão facilmente assim uma invasão. E se tem uma guerra na Venezuela, os Estados Unidos promovem uma guerra na Venezuela, isso incendeia a América Latina inteira. Vários países, um após o outro, vão se revoltar contra isso, porque é um ataque. E mais, dentro dos Estados Unidos, que é cheio de imigrantes, também a gente vai ver um processo de resistência contra o Trump, contra essa política do Trump. Ainda mais agora que a gente acabou de ver um imigrante sendo eleito prefeito de Nova York, só prefeito da maior cidade dos Estados Unidos. Uma eleição para prefeito de um imigrante em Nova York, depois de manifestações gigantes no país, manifestações No Kings, que é justamente se contrapondo a essa postura imperial, autoritária do Trump e as políticas dele. E aí que a gente tem, logo em seguida, a eleição do Zoran Mandani. E ele até brinca, né? Quando pronuncia o meu nome errado, isso não é um erro, é uma mensagem. Né? Que aqui tem um imigrante, que agora é prefeito da principal cidade do país. Então, o Trump avançar na Venezuela não só pode incendiar a América Latina, quanto também jogar um efeito para dentro da casa dele, né? Onde ele não tem a coesão e os americanos estão fechados. Os americanos querem invadir a Venezuela. Não, é o plano de um magnata, representante de magnatas, buscando levar à frente os interesses de magnatas, aliados e amigos dos magnatas venezuelanos, lá Corina Machado. Mas isso não quer dizer que a classe trabalhadora americana, como talvez há 15, 20, 30 anos estaria disposta a apoiar uma invasão desse tipo, como apoiou em 89 a do Panamá, né, onde derrubou um governo aqui da América Latina por intervenção americana, não necessariamente agora. E a eleição do Zoran Mandani em Nova York é um sintoma disso. Né? Uma eleição onde teve uma participação massiva da população indo votar, coisa que não acontecia há décadas na cidade, porque ele apresentava um programa, que era um programa que o Trump disse que é o programa de um comunista radical. Mas qual que é o programa dele? E aí a gente pode fazer várias relações aqui com o Brasil, com a situação que a gente tem no Brasil, os debates eleitorais que a gente está tendo. Alguns itens do programa do Zoran. Primeiro, implementar o primeiro programa universal de creche da cidade, que começa com crianças de 6 meses até 5 anos. Creches públicas e gratuitas. Isso. Para aliviar o custo de vida, que é altíssimo na cidade, para a classe trabalhadora. Outra proposta dele, tornar os ônibus municipais gratuitos e estabelecer corredores para que o transporte seja mais ágil, corredores de transporte público. Outra proposta desse comunista radical, né? Congelar o aluguel de 1 milhão de inquilinos em Nova York, congelar por 5 anos. Para baixar o custo e deixar... Você não está propondo reduzir, só congelar o valor, que já é exorbitante dos especuladores imobiliários lá de Nova York. Outra proposta comunista radical dele impostos sobre os moradores mais ricos, ganham mais de $1 milhão por ano. Taxar em 2% eles. E a burguesia já fica apavorada com uma proposta dessa. Outra proposta dele, aumentar a alíquota de imposto corporativo municipal das empresas para financiar esses projetos, para aliviar o custo de vida da classe trabalhadora da população de Nova York. Outra proposta absurda, que a burguesia está apavorada, e o Trump apoiou o outro candidato para barrar isso. Implementar 5 supermercados subsidiados em Nova York, um em cada distrito. Mercados públicos
Com preço subsidiado. Preço subsidiado. Ou seja, ter comida mais barata. Para tentar forçar os outros mercados, que vão continuar sendo privados, mas eles teriam que baixar um pouco o preço. E aumentar o salário mínimo da cidade de $16,50 a hora para $30 a hora até 2030. Então, ao apresentar um programa que é bem voltado para a classe trabalhadora, para dialogar com alguns anseios da classe trabalhadora, isso já gerou uma adesão ao pleito eleitoral para apoiar esse programa, derrotando o outro candidato do Partido Democrata também, que tinha perdido as prévias, mas que perdeu tendo apoio da máquina do partido oficial contra um cara que acabou de surgir no cenário eleitoral, mas que trazia um programa que correspondia a várias necessidades que a classe trabalhadora está vivendo, né? É interessante que, vejam bem, lá a legislação eleitoral é diferente, né? Tinha 2 candidatos do mesmo partido concorrendo à prefeitura. O Zohran Mamdani e o outro que era o candidato oficial da direção do Partido Democrata, que era o Cuomo. O Cuomo era apoiado por todo o empresariado. O Trump apoiou o candidato democrata, o Cuomo, contra o Mamdani. E tinha ainda um candidato republicano que ficou em 3º lugar. Desculpa, da onde que esse cara que venceu? Ele é de Uganda. Uganda. Ele é de Uganda, chegou a passar um tempo da vida na África do Sul também, depois foi para os Estados Unidos, né? Mas ele só foi naturalizado americano em 2018. Ou seja, um imigrante. Né? Mas assim, claro, o Yohannes estava sendo irônico, né? Ele não é um comunista radical. É como o Trump chama ele. Mas é claro que a ultradireita chama até o Lula de comunista, né? Imagina. Chama até o Alckmin de comunista. Você acha que não vão chamar o Zohran Mamdani de comunista? Mas eu tô falando isso porque nós temos os camaradas lá que são os comunistas revolucionários da América, né? E que fizeram uma análise muito interessante, porque eles disseram, olha, é uma grande derrota para a burguesia americana a eleição do Zohran Mamdani. Uma grande derrota. Ao mesmo tempo, o Zohran Mamdani está num partido que é um partido burguês imperialista, que é o Partido Democrata, né? E, portanto, os camaradas lá colocam que agora o Zohran Mamdani tem a oportunidade de sair do Partido Democrata, né? E de convocar todos que apoiaram ele, né? Foram mais de 100 mil voluntários na campanha dele em Nova York, mais de 1 milhão de votos, e convocar para formarem um novo partido, um partido realmente dos trabalhadores, né? Um partido que possa ser um partido de classe nos Estados Unidos, que falta isso para a classe trabalhadora americana. E que se ele der esse passo, inclusive vai ter o apoio dos comunistas revolucionários, né? Então acho que é importante trazer isso, mas acho que o mais surpreendente disso tudo é o fato de que ele se coloca abertamente contra o genocídio que Israel está provocando na Palestina, está promovendo na Palestina. O Zohran Mamdani se coloca abertamente, e ele é muçulmano. Veja, num país que promove muito a islamofobia, né, como nos Estados Unidos, um muçulmano foi eleito prefeito na maior cidade do país. Então, assim, é um terremoto político isso que aconteceu. E isso expressa uma coisa que a gente está vendo muito no último período, que é uma radicalização da juventude, principalmente. A juventude buscando maneiras mais radicais de se expressar politicamente. Inclusive, Emerson, esse Zohran Mamdani, ele era rapper. É mesmo? Ele era rapper. Inclusive, durante a campanha dele, os rappers fizeram várias atividades com ele e tal. E ele era rapper, aí ele virou deputado, meio que se afastou um pouco da cena do hip hop ali, mas ele era um rapper. E é a expressão dessa juventude que está radicalizada, né? Eu queria inclusive puxar o gancho disso para perguntar o seguinte, né? O Emerson tem, dentre as várias coisas que ele faz, eu acho que tem uma que foi um gol de placa que o Emerson fez, que foi o slam interescolar, né? Acho que assim, já ter feito parte aí desse
de trazer os slam poetry, né? Os slams de poesia, as competições de poesia aqui para a rua no Brasil já era bastante importante, acho que já era bastante significativo, o slam da Guilhermina em especial, porque abre um espaço aonde qualquer um, e portanto aqueles mais carentes de cultura, né? de ter acesso aos aparelhos de cultura, etc., de poder se expressar, de poder fruir poesia, né? De poder consumir poesia também, de poder trocar a poesia com os outros, já é muito importante. Mas ter feito isso, indo nas escolas e com uma juventude ainda mais jovem, né? Que descobre na poesia uma maneira de se expressar, é uma coisa, na minha opinião, impressionante. O volume, inclusive, disso, né? O número de escolas, etc., que vocês conseguiram desenvolver esse projeto, que rendeu, inclusive, o prêmio Jabuti, né? Que eu acho que é um reconhecimento muito importante aí, né? O prêmio Jabuti de literatura aqui no Brasil, o prêmio específico para essa ação social, para esse projeto que vocês Fomento à leitura. Fomento à leitura. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco, o Emerson, se você puder, sobre esse projeto e como que você está vendo hoje essa juventude que, da mesma maneira que ela está se abrindo para as ideias mais radicais, mais revolucionárias, como que essa juventude também está encontrando através da poesia, né, uma maneira de expressar essas ideias também. Como que você está vendo isso nas escolas que você está levando o projeto? Cara, esse projeto ele é revolucionário. Eu acho que é o que nós temos feito de mais impactante. Ele é feito por um coletivo, né? Coletivo Islã da Guilhermina, eu, Emerson Alcalde, Cristina Assunção, William Chapéu. Nós três, basicamente, que começamos, tocamos esse projeto. E na escola, cara, principalmente públicas e em periferias, você vê ali na base como que tá essa juventude que estava solta, né? Ali com vontade de fazer alguma coisa, mas faltava alguns meios, né? E aí com o Islã, cara, a gente percebe a potência que é só você mostrar para eles um instrumento e eles já conseguem identificar e colocam para fora as suas dores. Aí a gente não fala nada assim, tipo assim, tem que fazer um texto de enfrentamento, nada. A gente chega, troca uma ideia, fala um poema e fala do Islã, das regras, 3 minutos, poesia autoral. Autoral, posso falar do que eu quiser? Pode. Do que eu quiser? Pode. E aí, cara, não tem jeito, sempre vem poesias críticas, a questão social, racial, de gênero, enfim. Eles põem pra fora o que estão pensando, né? Que eles estão vendo ali, vendo a polícia invadindo e sendo violenta, estão vendo ali os pais passando dificuldades, então eles começam a refletir sobre isso. E aí, uma vez que é feito isso, eles começam a pesquisar mais outras poesias. E aí, cara, não tem jeito, vão virando pessoas muito críticas. As meninas vão virando mais feministas, os caras vão virando mais socialistas, né? As pessoas negras vão também entendendo a sua questão racial e que também é um processo social, que é de exclusão, que está tudo ali envolvido, né? Quando a direita está fazendo esse processo todo de destruição, vão percebendo. Então esse projeto, cara, assim, toda escola que a gente vai, a gente percebe que atinge pelo menos alguns. E tem vários relatos assim de pessoas que se transformaram. Esse projeto é estadual, né? Ele tá na capital, litoral e interior. Eu fui na cidade, cara, bem distante, chamado Pereira Barreto. Eu peguei um ônibus na Barra Funda, demorou quase umas 8 horas para chegar. Divisa ali com Mato Grosso. E aí foi para uma feira literária. Não era nem o interescolar, né? Um cara daqui de São Paulo, muito empenhado em... Assim que nós ganhamos o prêmio Jabuti, eu fui chamado para algumas mesas, né, literárias. E aí o cara me chamou a várias, né? E aí uma delas, na hora que eu cheguei na cidade, tinha na rua do hotel, tinha 10 carros parados. 8 tinham o adesivo do Bolsonaro. Aí eu falei, cara, como que eu vou falar nessa cidade? Que eu vou abrir a boca. Eu liguei pro cara, falei, olha, meu, o que você quer? Eu cheguei na cidade aqui, que você me mandou, legal, obrigado aí, né? Pra estar na fila literária, mas você sabe como eu sou, né? Eu falei, sei, fica tranquilo. Fala o que você quiser, na escola é livre. E aí eu fui na escola e setei o pau, cara, assim, falei tudo que eu queria, lógico, né? Ciente que ali também não posso também. Eu não faço nenhuma campanha partidária em escolas, né? Eu falo sobre poesia e sobre libertação, sobre direitos humanos, falo de coisas básicas que
pro Trump seria um comunista com aquela amiga. Radical. Radical, né? Mas eu falo coisas assim básicas, assim, falo pela vida. Falo, estamos aqui pela vida das pessoas, que ninguém seja maltratado, enfim, coisas muito básicas. Aí eu passei, falei com um aluno, falei com outro e fui embora, né? Aí passou uns 2 anos, o menino me escreve. Fala assim, pô, Emerson, quero te agradecer aqui. Eu era um cara de direita, eu era um cara bolsonarista, esse termo. Você veio na minha escola, você olhou no meu olho, você falou várias coisas que eu não lembro, né? Mas você deve ter falado algo semelhante. E hoje eu faço ciências sociais, sou socialista, né? Eu passei a ler mais, aí eu fui entender, mano. Quando você falou comigo, eu fui atrás, ler livro, foi como que eu tava atrasado pela minha cidade, também não tinha referências, né? E tudo que eu olhava era no sentido da direita. E aí foi um fato de eu estar indo lá, mudou a vida desse jovem, né? Isso já mostrou pra mim que esse tipo de trabalho, não só esse, estou dizendo que é o melhor, não, de forma alguma, né? Mas é que eu faço, assim como várias outras pessoas fazem trabalhos importantes, eu acho que a gente chega em algumas pessoas que não chegariam pelas vias convencionais, né? Ô Emerson, você falou que flui do processo poesias que expressam visões feministas, visões socialistas, visões que colocam em questões opressões que esses jovens estão vivendo, né? Tem uma diferença bastante clara entre uma poesia e um discurso político. Um discurso político ele segue certas características muito diferentes do que segue, o que marca uma poesia. Mas por que você avalia e você percebe que essa poesia traz elementos de política, embora não seja um discurso político? Por causa do formato. Assim como esse novo prefeito de Nova York, né, cantou rap, o slam ele traz um lance que as crianças gostam, os jovens, que é a competição, que é o jogo. Então, a princípio, eles vêm pelo jogo, não pelo prazer da leitura. Os slammers, as pessoas chegam, né, se tornam slammers sem ter lido livros, muitas vezes. No começo do slam, não, vinha a galera que gostava de literatura, é um evento literário, vamos chegar. Hoje a gente chega em pessoas que não liam a princípio. Mas na hora que ele vê o formato, é um campeonato, é um torneio, vou ganhar alguma coisa, jurados, então ele vai ter um destaque na escola. Só que quando ele começa a perceber isso, então assim, para eu ganhar aqui eu tenho que falar uma poesia. Aí ele começa a pesquisar poesias e ele vê que a maioria das pessoas são críticas. São poesias que fazem uma reflexão sobre a sociedade. E aí quando ele vai sacar, ele já está muito envolvido, né? Eu acho que, tenho certeza, na verdade, que é pelo o formato que tá. Diferente de um discurso político, às vezes ele fica num lugar muito difícil, ou começa já a falar com um tom muito pro alto, e aí a pessoa já distancia, fala, político. Então a gente não fala de política diretamente, assim, a gente não fala, somos aqui um grupo político. A gente fala fazer batalha, mano, fazer poesia. Aí poesia eles não gostam, assim, poesia, mano, nada a ver. Aí você fala assim, não, mas você, enfim, dá outro exemplo, fala, posso falar um poema então? Aí eu falo, opa, não, isso aí é legal, né, isso aí eu gostei. Parece rap, parece meu trap, parece, enfim, uma linguagem que eles gostam bastante, né? Na internet viralizou as batalhas de MCs, que é um pouco parecido com o slam. Isso viralizou, isso está em todos os lugares. Sim. Não é tão político, num sentido direto. Eles gostam da zoeira, porque tira sarro do cabelo, tira sarro... o cara fica um tirando sarro do outro. Mas eles gostam, mas o slam é parecido pelo formato. Sim. Só que é mais politizado, é um texto que você elabora. Então, se você faz em casa, você já começa a refletir. Bom, falar um texto falando sobre o quê? Sobre, sei lá, escola. E aí ele vai falar, a escola tá assim porque o governo não me manda material. Minha mãe tá aí porque o patrão dela que oprime ela. Então ele bota no papel. Por isso que assim, eu não falo quase nada de conteúdo. Mas eu vou falando sobre a forma e deixando ele livre. E as coisas elas vêm, né? Então a sua pergunta, ela se responde no sentido do formato mesmo. Assim, né? Que tem uma cara nova que pegou essa juventude, né? Eles gostam, eu acho que pelo lance do jogo que proporciona ali, parece que ele tá brincando, parece que ele vai ter um destaque na escola, ele vai ser alguém, né? Ele vai ser ouvido, ele vai ser protagonista, ele não vai ser só o ouvinte daquela pessoa política que vai lá e vai professar para ele o que ele tem que ouvir, né? Então eu sou só um mediador, né? Eu, no sentido, os transformadores, né, do slam, são pessoas que vão até a escola, são mediadores, né? Sim. E eu acho que o formato, mas também o sujeito, né?
porque você está indo em escolas da periferia e tal. Não sei se você teve experiência de fazer, não sei se você teve a oportunidade de fazer a experiência com o pessoal mais de classe média, classe alta, e se muda muito a temática das poesias. Sim, tive essa chance. Não, de fato, né? Esse formato, e pegando escola e pessoas que estão em condições muito difíceis, né? A gente abre inscrição para todo mundo. A gente fala assim, tá aberta a inscrição do interescolar. E quem se inscreve massivamente é o extremo. Tem um lance pela carência, não ter projetos, por também já ter também, por outro lado, pessoas, por exemplo, no extremo leste, no extremo sul e várias regiões, tem professores muito engajados. Sim. Né, que vieram de formação política, eclesiais de base, vieram professores, são sindicalizados. E esses professores estão na base, eles estão lá falando. Então, quando o Slam chega, eles já estão assim também com um debate iniciado, né, de algum modo. E aí eu já tive experiência de fazer em escolas particulares de classe alta. A princípio, assim, eles não têm um lance de eles não se terem tanto, né? Tipo, não é muita novidade, eles já conhecem muitas coisas, já se expressam, né? Já tem um destaque, né? Pra que eu vou competir se eu já posso... Já está aqui na minha mão, né? Se eu já viajei. Porque tem um lance que eu falo que eu fui pra França, né? Ganhei o Mundial, assim, se eu chego, pô, sai da Zona Leste, pra França, uau! Na escola pública, a molecada vai ao delírio, pede autógrafo, tira foto. Particular nada, né? Um dia já fui, né? Já fui várias vezes. 3 vezes. Então. Mas assim, sai coisas legais também. Às vezes também. E aí eu falo pra eles, ó, escrever o que você, a sua vivência. E aí, assim, sempre sai alguma coisa. Os meninos geralmente falam sobre, sei lá, sobre amor, sobre zoeira. Já foi escola que aí ficou só zoeira, né? Mas as meninas já trazem alguma questão do assédio, uma questão de, né, de não ser respeitada. Então até vai coisas, chega algum assunto no sentido da saúde mental. Então fica nesse caminho, né? Social não, porque não sofre, né, socialmente. A questão da poesia, vou retomando a questão em relação ao discurso político. O discurso político, ele é muito lógico, histórico, tudo está encadeado. A poesia já tem uma base dela, é que ela dialoga com o interior do artista, né? O que ele sente, como é que ele vai se expressar nesse processo. Só que, embora seja o sentimento, ele não é um sentimento no vazio. Porque o artista, o jovem que está elaborando a poesia, ele faz parte da sociedade, ele está vivendo a sociedade. O que ele sente pelo que ele está vivendo, o que ele está experimentando. Uma poesia ela pode ser otimista, ela pode ser pessimista, ela pode ser elogiosa, ela pode ser crítica, né? Esses jovens estarem elaborando tanta crítica é a expressão do que eles estão vivendo na sociedade. Se a sociedade estivesse oferecendo para eles um futuro, estivesse atendendo às necessidades deles, eles não fariam necessariamente uma poesia tão crítica, tão dura com a sociedade. Eles poderiam estar fazendo elogios à sociedade, né? E tem uma coisa que eu acho que pega nisso, que você falou, que eu chama bastante atenção, que é o seguinte: eu posso falar tudo que eu quiser? Por quê, né? Porque é justamente o momento em que você vai poder ser ouvido. Então, assim, a gente vive uma sociedade tão pesada, a falta de perspectiva de futuro, mas mais do que isso, você é um jovem da classe trabalhadora, você é um número para o Estado. Você é um número que vai servir ali para uma massa de desempregados, para fazer um trabalho informal, para você trabalhar na 6x1. Se você quiser falar, você vai tomar tiro da polícia. Então, assim, eu acho que também tem esse peso, e eu acho que é um peso que a gente fala nesse sentido da poesia, da palavra, etc., mas a poesia também no sentido da ação. Porque o que é, inclusive, a juventude se mobilizar nesse último período, em massa, em vários países, é também a poesia no sentido de queremos construir um mundo novo. Nós queremos falar, mas nós também queremos construir. Eu acho que isso dá um aspecto a essa ideia do que é também esse anseio da juventude, que, assim, você construir um mundo totalmente novo. A juventude se mobilizou, por exemplo, no Nepal. Você vê uma situação deplorável da classe trabalhadora, dos jovens, falta de perspectiva, e você vê uma casta de privilegiados esbanjando, né? Ou, enfim, aqui no Brasil, a gente vendo, por exemplo, a situação do Rio de Janeiro, né? Um massacre acontecendo. E eu acho que, assim, essa questão levantada em massa em vários países,
a possibilidade de construir um mundo novo, uma sociedade nova, né? Essa sensação também que você falou assim, foi na Venezuela, as ruas de barro que nem Guaianazes e que nem qualquer lugar do mundo, né? Você vai falar da classe trabalhadora, né, das extremas periferias no mundo inteiro, a sensação é a mesma. É uma juventude que vai estar na Venezuela, vai estar no Brasil, vai estar na Indonésia, vai estar no Nepal, vai estar no Marrocos, vai estar nos Estados Unidos, e também é essa sensação. Então eu acho que assim, a possibilidade também que vai sendo construída nesses processos, a gente olha, às vezes inclusive o quão deprime, né, você vê às vezes pela ausência, por exemplo, de uma alternativa revolucionária em que essa juventude pode se apoiar e construir a derrota de alguns processos, é pesado também, né? Eu acho que, por exemplo, agora, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas geralmente apagado da mídia, né, o que está acontecendo lá no Sudão, por exemplo, né? O Sudão que viveu há anos atrás um processo revolucionário, 2019, conseguiu derrubar o governo. Foi um processo incrível em 2019, principalmente das meninas sudanesas jovens, né? Sim, não. E assim, e diante desse processo, a gente falou no primeiro podcast sobre a questão de Madagascar, por exemplo, né? Os levantes acontecendo, etc., a ausência do Partido Revolucionário, o que aconteceu? O exército se apresenta como alternativa, né? Às vezes alas como, por exemplo, no processo venezuelano, uma ala ali que, por exemplo, tem realmente o sentido de o exército é servir o povo, mas muitas vezes também alas totalmente compradas. E esse processo que se desenvolve, por exemplo, no Sudão. Vou chegar, porque eu tô falando disso, né, pra gente falar hoje o que tá acontecendo do massacre no Sudão e da matança que tá acontecendo. Se institui um governo provisório, que é, inclusive, o que a gente viu acontecer agora em Madagascar. Um governo provisório, mas que no Sudão tomou um golpe, né, um golpe militar no Sudão, e que a partir daí, em 2021, e depois frações, né, do exército, etc., uma ala paramilitar, enfim... que aí tem siglas diferentes, né? Mas, enfim, basicamente as forças de apoio rápido seriam mais ou menos a tradução. Um setor paramilitar que começa uma disputa ali pelo poder, começa a massacrar, etc., cometer crimes horríveis como estupro, etc. A mídia ocidental condenando moralmente, mas escondendo que ela, inclusive, ajudou a financiar boa parte disso tudo acontecendo. Por que eu tô falando disso tudo, né? Veja, um processo poético, digamos assim, de ascensão de massas, aconteceu em 2019 no Sudão, etc., com uma expressão incrível que, diante dessa ausência de uma alternativa política que pudesse levar a cabo, que pudesse construir, que pudesse desenvolver, etc., você vai tendo um processo que vai minando, né, de alguma forma, e que vai gerando, inclusive, uma situação tão devastadora quanto essa. Eu acho que a gente precisa também começar a pensar aqui, e eu acho que esse é um convite, né, a todo mundo, o convite que a poesia faz, de certa forma, que é como nós podemos pensar a construção disso que é a grande poesia, né? Que é você converter as condições de vida, você arrancar o sufoco que oprime a juventude e a classe trabalhadora no mundo inteiro hoje, assim, deixar de ser apenas meros números, deixar de ser sujeitos passivos, né, sujeitos são desconsiderados, que morrem no mundo inteiro, que sofrem escalas de trabalho extasiantes, etc., e que não são ouvidos, né? Ter ali o que a poesia, que a literatura faz, é você é autor de alguma forma, teu nome tá ali, você deixa de ser. E eu acho que isso também mesmo como um sujeito coletivo, né? Mesmo como jovens num coletivo, os trabalhadores como um coletivo, mas também tem uma autoria, né, da sua vida, né, de conseguir tomar as rédeas de alguma forma. O Emerson, acho que a gente poderia fazer um gancho puxando para a experiência que você está tendo com a juventude brasileira das escolas públicas aqui da região de São Paulo e de outros lugares do Brasil, com esse fenômeno que a gente está vendo no mundo dessas revoltas que estão sendo protagonizadas pela geração Z. Ou seja, a mesma geração que tem as mesmas referências desses jovens está promoveu essa revolta, né, em 2019, que derrubou o governo
e agora todo esse processo convulsivo, não foi vitoriosa. Mas elas continuam se rebelando no mundo. Madagascar, o Marcos citou, Nepal, Indonésia, agora no Peru, no Equador. Sri Lanka. Bangladesh. É impressionante. Cada semana surge uma revolta nova que está sendo protagonizada por esses jovens. Eu estava vendo um dado que o TikTok, a rede social que a gente associa como a rede social da geração Z, ela teve 75 bilhões de views com a hashtag poesia. Essa geração é uma geração que está interessada em poesia. Essa é uma geração que faz as revoltas assim surgindo porque está buscando algo diferente, que não está satisfeito com o sistema, com o que estava dado. Está buscando uma alternativa diante da situação da vida que eles estão vivendo e desenvolvendo essa criticidade. Só uma parte aí, pensando agora no que o Marcos trouxe a partir do que o Emerson tinha falado, porque tem um sucesso, né, desse tipo de evento de poesia que é competitivo, né, e que é autoral dos slams, e não só no Brasil, né? O Brasil traz isso ali, né, vem dos Estados Unidos e tal, mas em vários países, né? A gente está vendo isso nos últimos anos em vários países, a juventude aderindo, comparecendo a esse tipo de evento, se expressando através da poesia autoral falada, né? E talvez por causa disso, porque essa juventude ela está precisando ser ouvida, ela está precisando se expressar e discursar, porque muitas vezes essas poesias elas são discursos, elas têm métrica, têm rima às vezes, né? Elas são pensadas como poesia, mas elas são um discurso também, onde está sendo dito o que aquele jovem quer gritar para o mundo, né? Então, assim, é impressionante como isso tá pegando, digamos assim, no mundo, né? Em 2014, quando você foi para o Campeonato Mundial, tinha um número grande de países que participou, né? Ou seja, a cena estava pegando em vários países, né? E eu acho que isso tem uma relação bastante direta, talvez, esses dois fenômenos, né? Um fenômeno que a juventude está buscando ser ouvida de alguma maneira, e aí ela busca no hip hop, né? O hip hop cumpriu um pouco esse papel durante muitos anos, né? Mas agora está tendo um crescimento das batalhas de rap, mas também das batalhas de poesia, né? Uma maneira, acho que da poesia uma maneira mais de você ser escutado, né? A tua dor, o que você quer expressar, o teu grito, e ao mesmo tempo esse outro fenômeno que é da juventude se expressando enquanto sujeito político na história, né? No Nepal, a molecada botando fogo no Palácio do Governo. E depois fazendo selfie com o Palácio queimando atrás. Essa imagem viralizou o mundo. Acho que você falou, o Marcos falou algo importante, né? De ser ouvido, né? Acho que no Islã também tem um jogo, no jogo você é ouvido, vai ter um momento que vão te ouvir. Então você vai esperar, vai ser pouco, talvez 3 minutos, mas 3 minutos você vai poder vir e vai colocar pra fora. Em 3 minutos dá pra falar bastante coisa. Falar muita coisa, né? Então tem um lance da poesia que a gente pensa que o que é o específico da poesia convencional? É a subjetividade, né? Mas o Islã é uma poesia que é livre, mas geralmente está ligado com uma objetividade. Então uma poesia meio mixada com a prosa. Então, se você for no YouTube, no TikTok, digitar lá Islã, vai aparecer umas poesias que vão ser quase histórias, vão ser narrativas. Chama de poesia, tem um texto, tem alguma rima, tem algum verso, mas a maioria é mais ligada a uma prosa do que um eu lírico, né? Nem tem eu mais, né? Acabou essa parada de... É você, mas é você representando várias pessoas, né? Então a gente até brinca que às vezes não tem eu lírico, porque o lírico vem da lira, né? Do instrumento musical. Que antes se falava poesia na Grécia com a lira tocando. Então a galera fala, hoje é nós tamborístico, né? Então é nós com tambor, Brasil, tabaco, samba, né? Tipo, a parada de você vir. Então a molecada tá muito afim disso. No mundo todo, em Maurício tem Islã interescolar, tem Islã muito forte na África, na Angola, Moçambique, Nigéria, muito forte. A galera pegou esse formato
que veio dos Estados Unidos no sentido só do formato, mas a galera falou, que é isso, mano, isso a gente sabe fazer, a gente vai fazer, porque se conectou, né? Eu acho que tem um lance de... E é simples, né? Simples, não precisa de nada. Porque a música, a música é legal, chega muita gente, mas tem que gravar, tem que ir no estúdio, tem alguém que tem que produzir, aí você fica tem que ruim, saber tocar o instrumento. instrumento. Até é mó treta. Agora a poesia você escreve, você fala. Pode ser, escreve agora, que escreveu aqui, meia horinha aqui, vou ler. Pum! Então é muito prático, né? E eles gostam disso. Gravou, você pega o celular, grava e sobe no TikTok. E aí foi lá, hashtag poesia, hashtag vidas negras importa, hashtag enfim, várias questões você pode botar ali, de social, caramba. Eu acredito que a molecada da geração Z tá usando as suas ferramentas e tem feito transformações muito significativas, cara. De querer ser ouvido e falar em algum lugar. Falar no Slam na escola, falar no TikTok, falar no Instagram, onde deve falar. Não necessariamente no palanque, não necessariamente num lugar convencional, que é importante ocupar, mas se ela não chega até lá, ela vai falar em outros lugares, né? E criar essas circunstâncias, né? Então, por isso do sucesso, talvez, desses projetos, que a gente cria a circunstância para esse jovem que quer falar, quer ser ouvido, ele não quer falar só falar. Ele quer falar para uma plateia, ele quer falar para as pessoas, para o mundo. Então o mundo vai ser aquelas 20 pessoas, aquelas 100 pessoas. No TikTok vai ser para talvez mais pessoas que ele nem conhece, né? Nosso TikTok tem vídeos que bateu quase 1 milhão já. Uma poesia contundente, poesia enfrentamento, cara. Não é uma poesia bonitinha não, leve, não. É uma pessoa de 15, 16 anos falando um texto forte, cara. Como você vai imaginar isso, né? Essa molecada pegou a parada e eu acho muito feliz que tem pelo menos me dá um gás, né, de me acreditar que é possível, sabe? Você tem que ser sonhador, né, mano? Tem que ser otimista. Por mais que o mundo esteja louco, tem iniciativas aí. Qual o nome daquele desenho, joguinho que a molecada tá pegando o símbolo? Que tem um... One Piece. One Piece, né? Você vê, é uma parada que a galera pode menosprezar, mas não, eles estão pegando isso aí, tá em vários lugares, né? É um anime que estão usando como símbolo nas revoltas populares em vários países. É uma caveira sorridente, com ossos cruzados e um chapéu de palha. Que é uma bandeira pirata. Né? Com fundo preto, uma bandeira que está aparecendo em todas essas revoltas que a gente citou, aparece esse símbolo, que é o do personagem Luffy, que é o protagonista, mas ele tem um grupo de piratas, que é a tripulação e os amigos dele, e eles estão numa viagem, numa aventura, passando por várias situações, onde eles estão em luta contra um governo global, tirano, corrupto, que oprime todos os povos daquele universo fictício daquele... E eles estão... Perdão. Isso é um jogo de videogame ou um desenho? Não, é um anime, é um desenho que é um fenômeno global. Então, essa juventude, essa geração que está ouvindo poesia, que está fazendo poesia, que está, ao mesmo tempo... entendendo que ela pode e ela quer e ela está sendo sujeito político, que não vê perspectiva, né, no capitalismo, vai ter que trabalhar de entregador, né? Mesmo que estudar muito, vai no máximo ter que trabalhar de Uber, né? que expressa essa insatisfação, ao mesmo tempo ela não vê representatividade política institucional que está dada nos partidos, nas alternativas políticas. Então, aonde que ela vai buscar inspiração para lutar contra esses regimes que estão agora, esses governos que vêm dos golpes militares, os governos que vêm dos políticos profissionais? Aonde que eles vão buscar inspiração? No imaginário, num anime de um personagem e seus amigos piratas que estão lutando contra uma tirania global. Eles vão buscar inspiração ali, mas não é um país. É toda essa juventude está buscando essa inspiração e está dizendo, como é que nós podemos fazer para trazer esse imaginário, essa forma poética para ganhar vida política aqui, né? Não, e o que acontece quando uma forma literária está superada? Quando tá, né, as mesmas escolas literárias e tal, não sei o quê, e você quer expressar uma coisa nova que não cabe naquela forma, na forma institucional, na forma dos partidos da ordem, o que você tem que fazer? Você rompe com isso. Você cria uma forma nova, né? Eu acho que, assim, claro, não é exatamente... Na política não é exatamente uma forma nova. A gente já sabe o que é que se faz, né, para isso. Mas eu acho que tem a ver com isso também. Mas, ao mesmo tempo, a eleição do Zohran Mamdani em Nova York é a expressão disso, né?
ele aparece como um outsider, alguém que não era conhecido, não era da política, né? Ele era um rapper, né? E aí ele aparece com um discurso, claro, né, muito contundente ali, e se colocando abertamente como socialista, criticando, fazendo a crítica à questão do genocídio na Palestina, né? Com o programa que o Yohannes colocou aqui. O programa que ataca os bilionários, que é contra os interesses dele, que toca no dinheiro, no bolso dos bilionários. É um programa contra os 1%, né, da sociedade, e aí ele consegue expressar essa revolta, consegue ser usado como expressão eleitoral disso, né? Agora, aqui no Brasil a gente está carente disso, né? Porque o Lula, sob pretexto de enfrentar a extrema-direita, o bolsonarismo, abraçou uma direita aí, né, Alckmin, etc., está fazendo um governo da ordem, né, que não é expressão dessa juventude, né? A juventude que se vê explorada, oprimida, não vê no Lula algo a se agarrar para poder combater pelas suas necessidades, pelo seu futuro. Né? Não vê. Mesmo que agora o Lula tente começar a ir um pouco à esquerda, porque ele está pensando já na eleição do ano que vem, né? Falando, por exemplo, do fim da escala 6x1, poderia implementar agora no mandato dele, tá? Né? Começando a preparar para prometer isso para o próximo mandato. Está falando agora de passe livre, né? De tarifa zero. Poxa, então por que não apresentou isso antes, né? Mas, enfim... o Lula, mesmo tentando ir mais à esquerda, ele não consegue representar. E o PSOL, que, digamos assim, era o que tinha mais visível à esquerda do PT, agora o Boulos entra como ministro do Lula e aparece como parte dessa institucionalidade que está aí, né? E a esquerda radical hoje está carente, na verdade, né, de uma expressão política no jogo eleitoral burguês. O Mano Brown chegou a propor que o Jones Manuel fosse candidato a presidente, né? Isso seria interessantíssimo, na minha opinião, né? Se a gente tivesse o Jones Manuel, seria alguém que se coloca abertamente como comunista e que poderia apresentar, portanto, um programa radical para disputar a eleição. Não sei, vamos ver, né? Estamos inclusive convidando aqui os camaradas do PCBR para virem no nosso podcast para a gente poder discutir isso. Não sei se vai ser efetivado mesmo de fato aí a candidatura do Jones Manuel, mas a questão é que hoje tem um vazio nesse sentido, tem um vácuo aí, né? Falta uma expressão à esquerda e a gente vê que aonde essa expressão aonde esse espaço é ocupado, como aconteceu em Nova York, tem um resultado muito impressionante, né? Eu acho que o Emerson tem uma posição privilegiada para explicar para a gente a percepção que ele tem de como essa juventude está vendo o atual governo e esse cenário político e como que você vê as possibilidades de alternativa que a gente tem diante da gente agora, né? Então, como o Caio falou, essa juventude, eles são muito novos, então eles não viram também o que era antes, assim, né? Tem uma geração, sei lá, minha, a gente viveu anos 90 e viu como foi duro ter um governo de direita na presidência. Depois entrar o Lula também, eles viram o Bolsonaro, né? Então, assim, lógico, eles talvez não tenham no Lula essa imagem do grande representante, mas também sabem, diferenciam do Bolsonaro, que também é um lixo, né? Não querem esse caminho, mas falta alguém, né? Sabe assim, o Lula tá ficando já um idoso. Quem virá no lugar dele, eu também não vejo uma pessoa, não vejo pessoas ali. Essa juventude é cobrar. Elas vão querer alguém que representa mais eles, né? Alguns vão dizer que talvez seja uma pauta mais identitária, não sei, mas eles vão trazer coisas que ainda vai fugir um pouco do convencional, né? Talvez a Erika Hilton seja uma pessoa que eles têm um pouco mais de proximidade, né? Uma figura que eles olham e uma boa parte vê nela uma mulher trans preta, inclusive foi ela que pautou a escala 6x1, né? O fim da escala 6x1 não foi o Lula. O PT seria uma pauta deles, vou ver na origem, né, do partido, não foi, né? Foi o PSOL que tem essa imagem de ser um partido que abraça mais essas causas identitárias, né? Mas pautou uma questão trabalhista que eu vi todo mundo comentando. Havia tempo que eu não via o Popular
falando sobre essas pautas, por exemplo. Eu tava no boteco, eu fui no mecânico, o mecânico comentando, pô, 6x1, o que você acha disso? Falando pro outro. Falei, cara, ela pautou uma parada popular. Ela pautou, todo mundo falou disso, cara. E gostando, não gostando, a Erika Hilton pautou uma parada. Agora, não sei se a sociedade está preparada, com racista, homofóbica, transfóbica e classista, para eleger alguém como a Erika Hilton, né, nesse momento. Mas eu vejo, se for para perguntar para os slammers novinhos, seria mais nesse caminho do que no que já está posto ali, né? Você perguntou outra coisa também, né? Foi, desculpa. Devagar aqui, mas essa figura seria nesse sentido. Mas assim, não vê o Lula também como inimigo também, não, de forma alguma, né? Mas essa figura eles não estão querendo renovar, né? Vamos ver. E pela esquerda, né? Pelo viés progressista, com certeza. A maioria vai nesse sentido. Tem alguns que ficam perdidos, né? Nem lá nem cá. É difícil ser governo também, né? Quando vamos dizer assim, no caso agora, o PT no governo, vira mais vidraça no sentido de você. Tem o Bolsonaro, era ruim. Agora também não tá bom ainda. Então como é que tá, né? Quem que você vai? O que você vai fazer? Então coloca também os dois, às vezes, no mesmo balaio, né? Como se fosse a mesma coisa. Então tem esse sentimento que às vezes a gente tem que trocar uma ideia, né? Com a molecada que assim, eles acham que tudo é uma merda, aquele discurso que é perigoso, que a gente sabe que pode levar ao radicalismo de ninguém presta, então a política é uma merda, não vou pensar mais sobre isso, né? E aí vai deixar os de sempre governando, né? E o resultado a gente sabe que é esse. Sim. Mas a gente vejo que no modo geral tá encaminhando ali para transformações. Emerson, a gente acabou já nosso tempo aqui do podcast, então eu queria só fazer uma reflexão rápida aqui, que isso tudo que a gente está vendo, né, a juventude que a gente discutiu aqui em vários momentos do nosso papo comuna, é uma juventude que está despertando para ideias novas, radicais, e está encontrando nessa busca uma maneira de se expressar, seja através da poesia, por exemplo, né, com os slams, seja através das revoltas populares que a gente está vendo em vários países. No cenário eleitoral, aí a gente viu agora a eleição de um candidato que se colocava abertamente socialista no coração da besta, que é Nova York, né, e que foi eleito. E aqui no Brasil também a gente vê, né, a juventude mais jovem aí também buscando uma maneira de se expressar. Por isso, você que está acompanhando agora a gente, se você quer ser comunista, você clica aí, vai ter um link aí embaixo com o formulário para você preencher para poder se organizar e ser comunista. E eu queria propor da gente terminar aqui hoje com uma palhinha aí do Emerson com a sua poesia, que você puder nos presentear aqui. Sim, Emerson. Com certeza. Vou ler uma aqui que eu escrevi para falar um pouco sobre esse livro aqui, Diário Bolivariano. É uma ficção onde eu narro a minha experiência na Venezuela, porém eu queria uma ficção a partir da minha ida, né? Eu fui sozinho e aqui eu botei um outro personagem, é o Jackson e o Dimas. Então são dois jovens que saem da Zona Leste, que vai até a Venezuela e tem essa vivência e narram, enfim, contextualizam politicamente, né? É um livro que sai para uma editora também de esquerda, chamado Autonomia Literária, que também sai o João de Manuel, com alguns livros dele, sim. Aquele Revolução Africana, sim, né? Sim. Então estamos aí na sintonia. Vou falar um poema que chama Apenas Mais um Latino. Escrevi um pouco baseado. Como esse aqui é um romance, eu não consigo divulgar ele, né? Então eu fiz uma poesia falando um pouco sobre esse universo, né? Uma poesia aí. Vamos lá. Sou apenas um rapaz latino-americano, mas nem sempre me reconheci assim. Eu era apenas mais um humano que se norteava pelos norte-americanos até receber uma carta convite para sair do meu centro e me desnortear para fora de mim. Atravessei a solidão de mais de 100 anos, provocada pelo império, caminhei o meu caminho, fui conhecer o país vizinho, de mochilão sozinho, cortei o hemisfério. De frente para uma estátua de Bolívar, senti o espírito libertário, tomei contato com um povo consciente e solidário. Eu tava no boteco trocando ideia, fazendo amizade na Venezuela, mas eu podia estar no Brasil.
Tudo ali se assemelha à nossa favela. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, mas eu não sou brau, não tenho apoio de mais de 50 mil mano. Mesmo assim eu fui pra Buenos Aires num bonde de 50 mano, e o brau também foi. Entre nós e os demais da América do Sul há muita coisa em comum. Visitamos presídios e os coletivos de Piedra Buena, parecia a Coab 1, para além de Pelé e Maradona, Messi ou Neymar. Na periferia da Argentina debatemos a guerra das Malvinas. Ao sair da caça em Alta Grácia, onde Che Guevara viveu na infância, me deu uma vontade de pegar uma moto e sair cortando esse mundão e fazer um diário desta andança. A gente pode até falar outra língua, só que o dialeto das ruas tem mais importância. É gíria, ginga ou som, seja cúmbia ou samba, funk ou ragaton. Somos todos latinos, de mãos dadas ou não. Para sobreviver com as veias abertas, é preciso ter mais astúcia do que o Chapolin Colorado, ser mais rebelde do que a turma da série mexicana para praticar o internacionalismo proletariado, amar o próximo como Trotsky amou a revolução, lutar como Zapata é o povo no poder ou boicote à eleição, pichar, grafitar, pintar, mesmo com limitações físicas igual Frida. Cheguei na cidade do México uma semana depois de Evo, ali onde se faz festa para os mortos. O asilo político é respeito à vida. Para enfrentar a invasão imperialista, só com integração e a unidade latino-americana e caribenha. E no Assembleia de Direita é poucas ideias, mas vai sentar a lenha. Eu quero debater a habitação com MTST, a reforma agrária com MST, e que os alimentos venham da agricultura familiar e a ciranda seja conduzida pela Lia de Itamaracá. Se porventura nós seguir o manual do guerrilheiro urbano, saiba de uma vez, foi apenas o efeito colateral que o seu sistema fez. Se prepare para a insurgência, pegue as suas armas, pedras, bombas, poemas, para defender a nossa fantástica existência. Eu sou apenas um rapaz latino-americano lutando contra as desigualdades, pelo fim do capitalismo. Se for para me matar, que faça agora, pois à noite eu tenho outro compromisso. Valeu, Emerson. Valeu, tamo junto. Até mais. Rapaziada, nós, hein? Muito obrigado, Emerson. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. Se você quiser contribuir aqui com o nosso podcast, é pix.comunismo@gmail.com. Curtam, compartilhem. Curtir, compartilhar e comentar e fazer tudo que dá engajamento aí para as nossas ideias chegarem cada vez a mais pessoas. E até a próxima.